Queridos amigos, queridos irmãos, vamos a mais uma resenha de um livro da editorial Espírita Radu. Trata-se de um livro colocado no Amazon. Seu título é Marcelo. A história é verídica e se passou há alguns anos. Eu recebi um telefonema de uma amiga que eu não via há muito tempo e que eu conhecera no meu tempo de juventude. E ela estava muito abalada, me dizendo que um sobrinho seu, que eu não conhecia, estava internado em estado grave, praticamente morto, num hospital. Passou todos os dados e nós começamos a orar pelo rapaz. O Marcelo tinha sofrido um acidente de moto e estava com traumatismo craniano à beira da morte, pelo que nós pudemos ver através do desdobramento. E passamos então a solicitar aos amigos espirituais que trabalhassem no caso, porque a gente fica tentando sempre impedir que as pessoas partam para o plano espiritual. Para nós é sempre uma tragédia, é sempre uma perda, é sempre um sofrimento. E o Marcelo tinha pai, mãe, irmã, fora as outras pessoas da família. No primeiro momento, nós fomos informados pelos nossos amigos espirituais, e principalmente pelo Tomás, que o rapaz ingerira bebida alcoólica, seus reflexos haviam ficado um tanto quanto danificados, e com isto ele fez uma manobra indevida e realmente o acidente fora terrível e deveria causar-lhe o decesso devido a dívidas de vidas passadas. Começamos a trabalhar no caso e vimos que estava muito difícil. Por uma dessas coincidências, digamos assim, uma das médicas que cuidava dele no hospital era filha de uma amiga muito querida em uma das casas espíritas nas quais nós trabalhávamos. E também, quando nós levamos o caso para o grupo espírita, para vários grupos espíritas, ela comentou que a filha estava orando muito porque acreditava também no decesso de Marcelo. Ao trabalharmos nisto, começou a nos ser mostrado cenas de uma vida passada em que ele havia se envolvido em atitudes não muito boas, junto com a que era a atual sua mãe, envolvendo também seu pai e sua irmã atuais. Através disso, nós começamos a tentar entrar em contato com ele para auxiliá-lo. E telefonamos também para o Templo Espírita Tupiara, solicitando a sua intervenção. Então já havia a Casa do Caminho trabalhando, eu e o nosso amigo, seu João da Cruz, que fazia aportes de objetos de magia e trabalhava com uma equipe maravilhosa, dirigida por um pretinho chamado Pai Tomé, e que ajudou muita gente em São Paulo, que infelizmente já se encontra também no plano espiritual. Como nós sabíamos toda a trama, ficou mais fácil a gente trabalhar. E com a intervenção espiritual, justamente no momento em que a médica segurava na UTI as mãos do rapaz, ele começou a mexer num anel do seu dedo. A médica correu pelos corredores e ficou feliz. Marcelo voltara do coma profundo e estava praticamente sem sequelas físicas. Recuperou-se e voltou para casa. Mas ao voltar para casa, o Marcelo se tornou outra pessoa. Ele apresentava a personalidade da vida passada e então discutia com o pai, a mãe, a irmã e ficou numa atitude tão agressiva que foi obrigado a ser internado num hospital psiquiátrico. O hospital psiquiátrico onde ele ficou, eu não conseguia adentrar. Quando eu desdobrava, haviam alguns espíritos não muito bons que não nos permitiam entrar no local.
E então nós fomos pedir novamente ajuda ao seu João da Cruz, ajuda ao Tupiara, e com muito sacrifício, orientando a família, ele foi transferido de hospital. E num dia à tarde, uma quarta-feira, enquanto nós orávamos, o seu espírito foi trazido à minha casa, à minha residência, e lhe foi mostrado num filme toda a história da vida passada, dizendo-lhe que ele não se lembraria, ao voltar a si, da história, mas que aquilo mostrava a ele o porquê do seu desequilíbrio, o porquê do próprio acidente, com quase morte. Ele voltou a si, acordou e era novamente o rapaz que todos conheciam. Então ele teve alta, foi cuidar da sua vida, os seus pais também foram tratar de fazer aquilo que iriam fazer, que tinham determinado, e a sua irmã também ajeitou toda a vida dela, porque a gente mexer com essa vida passada, todas aquelas sequelas das atitudes impensadas, das pessoas envolvidas naquela trama, de certa forma, quando você mexe com uma pessoa da trama, você mexe com todas as outras. Eu trabalho também nessa área de terapia de vivências passadas e tenho visto isto, que quando nós ajudamos uma pessoa através do conhecimento daquilo que se passou, todas as pessoas da trama também ficam mexidas, também são beneficiadas. Então, se você quiser conhecer essa história, procure o e-book no Amazon, Marcelo, de Tomás Antônio Gonzaga.